hipercrômica. Vem de cromia, a mesma designação, ó. Hiper, então, muita cor, tá? Então, são de tonalidade mais escura, ela vai ter mais cor do que o normal. Por isso, não possui uma parte clara no centro da hemácia, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, que a hemácia tá escurona, ela tá bem mais forte, a tonalidade dela. Deixa eu só ver se ligando uma luz aqui vai ficar melhor. Não, não tá funcionando. Deixa eu abrir aqui a janela. Não, acho que não vai ficar legal, senão vai bater claridade aí. Mas acho que vocês estão conseguindo visualizar essa diferença, certo? A hipercrômica, ela tem, então, uma tonalidade mais escura, mais forte do que a normocrômica, que é a tonalidade normal dela, tá? Para vocês entenderem aí, por exemplo, normocrômica, a gente poderia falar que essa daqui estaria um pouco mais clarinha, olha, para vocês poderem comparar. Como essas aqui estão hipercrômicas, ela não tem nem esse alinho no meio aqui, ó. Elas estão totalmente preenchidas da mesma cor, bem intensa, tá vendo? Bem escura, ó. Por isso o nome, então, hipercrômica, bastante cor, tonalidade mais escura do que o normal. Aí, por causa dessa coloração mais escura, ela não vai ter esse halo central, tá? Da hemácia. Que a gente encontra até nas hemácias normais, ó. Nas hemácias normais, a gente encontra um halinho, mas são poucas, tá? Mas a tonalidade delas estão iguais. O que aqui a gente já não vê. Então, a gente vê diferença na tonalidade das hemácias. Umas mais escuras, umas mais claras, ok? Aí, aqui é só a normal. Opa, tô voltando pra trás ao invés de pra frente. Aqui, então, normal, hipocrômica e hipercrômica, tá? Aqui acho que vocês conseguiram entender, eu acho que ficou bem claro essa questão de cor, tá? Lembrando que, em todos os casos, as hemácias estão redondas, certo? Redondas, tanto na normocrômica, redondas, tanto nas hipocrômicas e redondas, tanto nas hipercrômicas, ok? Nós estamos falando, então, apenas da relação da cor nas hemácias, certo? O que isso significa? Significa que ela tem quantidade de hemoglobina normal dentro das hemácias. A normocrômica tem quantidade de hemoglobina normal dentro das hemácias. A hipocrômica tem menor quantidade de hemoglobina dentro das hemácias. Por isso que elas ficam hipocrômicas. Na hora que a gente faz a coloração, quando ela tá normal, a coloração vai pegar na hemácia toda, tá? Então, a hemácia toda fica coradinha. Por quê? Porque a hemácia toda tá preenchida pela hemoglobina, né? Milhares de moléculas de hemoglobina dentro da hemácia. Então, ela vai se corar bonitinha, tá? Inteira. Quando nós coramos uma hemácia de um paciente que tem hipocromia, né? Hipocrômica, que tem as hemácias hipocrômicas, o paciente vai ter menos hemoglobina dentro de cada hemácia. Então, como ela é côncava, né? Lembra que eu falei? A hemácia ela é como se fosse uma conchinha. Então, nessa parte que ela é uma conchinha, na parte do meio, como ela é mais achatada, vai ter menos hemoglobina ainda. Então, ela vai acabar ficando clarinha. Com menos hemoglobina, não vai corar esse meio, tá? Então, a hemoglobina vai acabar se concentrando aí na bordinha. Não é que ela fica só na bordinha, tá, gente? Ela fica na hemácia toda. Porém, como a hemácia é igual aquela balinha soft, lembra que a gente deu o exemplo?
a parte de fora da balinha soft, vamos pegar essa hemácia aqui para exemplo. A parte de fora aqui da balinha soft, ela era mais gordinha do que no meio, certo? Então, se aqui eu tenho a mesma quantidade de hemoglobina, mesmo sendo pouca, mas ela tá distribuída na hemácia, aqui que ela tá mais fina, vai pegar menos coloração, e onde ela é mais grossa, vai pegar mais coloração, tá? Por isso que só aqui que ela vai ficar corada, só nesse meinho. Desculpa, só em torno dela. No meinho, não, tá? Ela vai ficar branca, porque a coloração acaba não pegando tanto aqui, porque tem menos molécula de hemoglobina. E na hipercrômica é o contrário. Nós temos tanta molécula de hemoglobina que ela vai ficar corada mais forte do que o normal, tá? Então, é isso que vai indicar aí. Menos hemoglobina, mais hemoglobina ou hemoglobina em quantidade normal. É isso que vai indicar essa quantidade de cor que ela vai receber, ok? Em cada hemácia. Isso tudo é muito importante para o médico, tá, gente? Saber se o paciente tá bem, tá? E qual tipo de anemia também ele tem, certo? Passar para o outro agora, nós vamos ver ainda, né, variação na cor, tá? Cor das hemácias, certo? Nós temos um nome que chama policromasia ou policromatofilia, tá? É mais usado esse nome aqui, ó, policromasia, tá? Policromasia, poli, mais de uma, várias, tá? E cor, né? Vem de croma, ó, cor. Então, poli, mais de uma cor. Vamos dizer assim, ó, mais de uma cor. Policromasia, para vocês marcarem aí. O que significa policromasia, ó? É a presença da cor azul acinzentada em alguns eritrócitos, devido a resíduos de RNA existentes na célula, tá? Mas, professora, você não falou que quando a gente tem o resíduo de RNA, o ribossômico ainda, que fica na célula, né, o resíduo, ou seja, quando o núcleo sai da hemácia, ele é expulso da hemácia, ele não é chamado de reticulócito, né? Sim, ele é chamado de reticulócito. Lembra lá, em toda a formação da hemácia? Quando a hemácia tem o núcleo ainda e ela expulsa o núcleo de dentro dela, ela ganha o nome de reticulócito, certo? Só que o reticulócito a gente só consegue ver ele se a gente corar no azul, no cresil de azul brilhante, certo? Aqui eu tô falando de esfregaço de hemograma, ou seja, corado com panótico, por exemplo, que é o que a gente mais utiliza no laboratório, né? Que é a coloração rápida. Quando a gente faz a coloração só com o panótico, a gente vai ver esses reticulócitos de maneira diferente, tá? Então, dá para ver o reticulócito, tanto corando ele no azul de crisol brilhante e no azul e no panótico, como só no panótico, tá? Então, assim, ó, recapitulando. Para fazer uma lâmina de reticulócito, a gente precisa fazer o esfregaço, né? Com o sangue junto do azul de crisol brilhante. Lembra que a gente fez em sala? Azul de crisol brilhante, o sangue, vamos deixar lá ele um pouquinho lá, meia hora, tá? Para ele precipitar o RNA, certo? Existente na célula. Ele vai precipitar esse resíduo de RNA, o azul de crisol brilhante. Aí a gente faz o esfregaço e cora no panótico, certo? Essa é a lâmina do reticulócito. Quando eu quero fazer só uma lâmina de hemograma para verificar cor das hemácias, tamanho, contar as células brancas, a gente não vai usar o azul de crisol brilhante, tá? Esse corante é só para fazer reticulócito. Então, quando a gente quer fazer uma lâmina de hemograma, a gente vai fazer o esfregaço normal só com o sangue, só. Então, a gente vai pegar o sanguinho, igual vocês fizeram para treinar
a lâmina antes de fazer com azul de cresil brilhante, lembra? Então, vocês pegaram o sanguinho, colocaram na lâmina e fizeram esfregaço do sangue, só do sangue. Deixava corar, então, né, o hemograma é assim, você deixa corar esse esfregaço só com o sangue e depois você coloca ele na coloração panótica. Aí vai fazer a coloração lá, tá? Daqueles 3 corantes, certo? Essa é a lâmina de hemograma. Então, o que a gente tá falando agora é só nessa lâmina de hemograma, tá? A normocromia, a hipocromia e a hipercromia, que a gente tá falando de anisocromia, diferença de tonalidades, certo? São todos os tipos feitos na lâmina de hemograma só, corada só com o corante panótico, sem utilizar o azul de cresil brilhante, tá? Então, voltando, quando a gente colore o sangue, só o sangue, fez o esfregaço do sangue na lâmina e corou com o corante panótico, e a gente vê essas hemácias mais cinza, mais azulada, mais acinzentada, tá? É o reticulócito que a gente não consegue ver aquelas pontinhas, né, do RNA precipitado lá, porque a gente não utilizou o azul de cresil brilhante. A gente usou só o corante panótico. Então, quando você vê uma hemácia nessa cor aqui, significa que ela é reticulócito? Ela é um reticulócito, mas eu não tô conseguindo ver as pintinhas dentro dela, certo? Não dá pra ver. Por quê? Porque eu não usei o azul de cresil brilhante. Eu não quero ver só o reticulócito. Eu tô contando um hemograma normal. Então, essas hemácias que estão mais azul acinzentada vão ser o reticulócito. Sim, mas eu não tô contando o reticulócito. Então, ela chama hemácia policromática. Policromasia, então, é a presença dessa cor azul acinzentada nas hemácias, tá? Devido ao mesmo motivo, ó lá, resíduos de RNA existentes na célula, tá? Normalmente, os eritrócitos são maiores. Por que eles são maiores? Porque eles são recém-lançados, então eles são mais jovens. Lembra que eu falei que as hemácias mais jovens são maiores? As células maiores são mais jovens? Conforme elas vão amadurecendo, elas vão diminuindo o tamanho, tá? Elas vão fazendo ao contrário do que a gente faz. Ao invés da gente crescer, as células vão diminuindo o tamanho, conforme elas vão maturando, tá? E podem não apresentar a zona central mais clara. Neste caso, existirá afinidade tanto por corantes ácidos, devido à hemoglobina, como por corantes básicos, devido ao RNA. Então, as hemácias aqui, que são corantes, que vão pegar o corante ácido, vai corar mais a hemoglobina, ou seja, ela vai ficar mais rosada, que é a coloração dela normal, tá? Então, quando você colore a hemoglobina, ela tem preferência pelos corantes ácidos, que é o que vai corar ela, tá? Ela tem afinidade, ó. A hemoglobina tem afinidade por corante ácido, por isso vai corar mais rosada, tá? Que é aquele segundo corante que a gente utiliza, tá? Que ele não é rosa. Então, a hemoglobina tem mais afinidade por aquele segundo corante, tá? Mas essas hemácias aqui mais jovens que eu tô falando, as hemácias policromáticas, que são azul acinzentadas, elas têm uma afinidade maior por corantes básicos, tá? Porque elas têm ainda o RNA, tá? Então, uma substância que tem dentro dela vai fazer ela ficar um pouquinho mais com afinidade a corante básico. Então, vai dar essa coloração mais azulada nela, tá? Então, o que tudo isso significa? A policromasia vai nos indicar reticulocitose, tá? Vai nos indicar que tem células, né, hemácias, com presença de RNA ribossômico dentro dela e que está mais acentuada em processos hemolíticos e nas perdas de sangue aguda, tá? Então, por exemplo, se a pessoa tem um processo hemolítico, por exemplo, se as hemácias dela se rompem mais facilmente dentro dos vasos dela,
ou se ela se perfurou, ou se ela sofreu um acidente muito grave e perdeu bastante sangue, tá? Fez uma cirurgia grande, perdeu muito sangue, tá? Tudo isso significa aqui, ó, perda de sangue aguda, tá? Então, teve uma grande perda de sangue. Depois de um determinado tempo, se ela faz um hemograma, como a medula dela tá ok, não tem problema nenhum, né? Ela apenas sofreu um acidente, ou a hemácia dela tá se rompendo com mais facilidade, né? Dentro do vaso, mas a medula dela tá ok, a medula dela vai produzir hemácia e vai liberar no sangue, tá? Hemácias mais jovens, para poder repor essas perdas que o organismo teve, certo? Então, as perdas que o organismo teve de sangue vão ser detectadas no hemograma quando a gente verifica essas hemácias mais azuladas, tá? Aqui tá mais fraquinho, mas essas duas aqui também dá pra ver. Até essa daqui também tá um pouquinho. Você consegue perceber que elas estão um pouco mais azuladas do que as outras, tá? Por isso que é um azul acinzentado. Ela fica um azul mais apagado, um azul mais fechado, certo? Então, tanto a contagem de reticulócito como a presença de hemácia policromática vai indicar para o médico que o organismo está produzindo hemácia, tá? Então, está sendo reposto aí, por algum motivo, hemácias que aquele organismo acabou perdendo, tá? Que eu dei como exemplo, cirurgia grande, um acidente que você acabou sofrendo, ou quando você tem processo hemolítico, tá? Que as hemácias se rompem mesmo dentro do vaso com mais facilidade. Então, o organismo tende a produzir mais hemácias para poder repor aquelas que foram perdidas, tá? Aquelas que acabaram sendo perdidas aí numa cirurgia ou num acidente, tá? Então, acho que vocês conseguiram entender. Policromasia e reticulócito é a mesma célula. Porém, coradas com corantes diferentes. Quando se utiliza o azul de crisil brilhante, eu consigo encontrar o reticulócito, bonitinho, com aquelas bolinhas azuis dentro da hemácia. Quando a gente colore apenas com uma coloração de hemograma, a gente consegue visualizar o mesmo reticulócito, sem a pintinha, mas ele vai ter uma hemácia de coloração azul acinzentada. Tá bom? Acho que ficou claro, né? Se vocês não conseguirem entender, mesmo ouvindo de novo o vídeo e vocês precisarem fazer perguntas para mim, pode fazer pelo grupo, tá, gente? Que eu formei aquele grupo lá só pra gente fazer isso mesmo, tirar dúvida, tá? Pra ficar mais fácil. Bom, continuando. Aí, a gente entra num outro quesito. Eu não sei se eu continuo isso aqui ou se eu passo exercício para vocês a questão disso. Vamos fazer assim. Vamos parar por aqui. E eu quero que vocês façam um exercício para mim. Quero que vocês coloquem no caderno, tá? A partir desse slide aqui, ó. Quero que vocês desenhem para mim no caderno. Se vocês puderem usar lápis de cor, pode. Ou se vocês quiserem usar só a força do grafite no papel, tá? Eu quero que vocês façam assim, quero que vocês desenhem pra mim. Então, vocês vão fazer assim, ó. Deixa eu apoiar aqui só pra vocês verem. Deixa eu colocar um fundo aqui. Então, vamos lá, ó. Por exemplo, eu quero que vocês coloquem num caderno. Hemácia normal, tá? Então, vocês vão escrever lá, hemácia normal. Aí, vocês vão desenhar a hemácia normal como redonda, tá?
E aí vocês vão fazer a coloração dela. E fechar até o fim. Desenha ela inteira, tá? Hemácia normal. Aí, eu quero que vocês coloquem... Hemácia normal. Coloca lá. Hemácia hipocrômica. Aí, eu quero que vocês desenhem uma hemácia hipocrômica. Como que é? Só o halo. Então, vocês vão desenhar o halo dela. Deixa o buraco dentro dela, tá? Vai desenhar só o halinho dela, certo? Aí, eu quero que vocês desenhem a hemácia hipercrômica. Então, vai desenhar lá. Hemácia hipercrômica. Aí, vocês vão botar mais força e vai deixar ela mais escura. Por que isso? Porque isso é um exercício de fixação, isso é muito bom a gente treinar. Só assim a gente consegue gravar e entender ainda mais, tá? Tá vendo que essa daqui ficou diferente dessa? Por quê? Porque essa é a minha normal, essa é a minha hipercrômica, ok? E depois eu quero que vocês coloquem anisocromia. Então, vocês vão colocar assim, anisocromia é... O que é anisocromia? Então, vocês vão colocar lá... nananana, diferença do quê? E aí eu quero que vocês façam como se fosse um hemograma com anisocromia. Então, pode desenhar lá assim, ó, algumas hemácias, uma mais forte, uma mais com alinho mais claro, umas normais, tá? Pra ficar no caderno mesmo, certo? Então, hemácia normal, hemácia hipocrômica, hemácia hipercrômica. Anisocromia, tá? O que é anisocromia? Então, anisocromia é a diferença da tonalidade das hemácias presentes num mesmo esfregaço, tá? Numa mesma lâmina. E aí, eu quero que vocês desenhem o que vocês fizeram aqui, fazer tudo junto aqui embaixo. Pode desenhar 2 hipocrômica, 3 hipocrômica, 4 hipercrômica, aí vocês vejam aí, tá bom? Aí pode desenhar a quantidade que vocês quiserem. E por último, o que é a policromasia? Tá? Então, o que é a policromasia? Aí vocês vão escrever aqui pra mim. O que é a policromasia? Então, policromasia é... Nanana. Tenta escrever com a palavra de vocês, tá? O que é a policromasia? E na hora que chegar embaixo, se vocês tiverem lápis de cor, eu queria que vocês desenhassem, então, a hemácia normal, certo? Uma hemácia normal. E daí uma hemácia de tonalidade azul, azul acinzentada. Então, se vocês tiverem o lápis de cor, vocês pintam ela de azul, um azul com cinza, para deixar ela mais azulada. Se vocês forem fazer com lápis grafite, faz uma setinha e coloca azul acinzentada, tá? Para ter isso no caderno, porque eu não quero que fique só na apostila que eu dei para vocês. Eu quero que vocês passem isso pro caderno, para vocês ficarem com um material legal na hora de vocês estudarem, tá? E na hora da gente fazer aula prática, fica mais fácil para vocês poderem ir olhando no material que vocês têm no caderno e na lâmina depois no microscópio. Fica um pouquinho mais rápida a consulta disso, ok? Então, meninas, eu acho que por hoje é só. E aí eu quero que vocês expliquem também, nessa policromasia, essa diferença aqui do reticulócito, tá? Ok? Então, coloca lá, policromasia é, né, presença de hemácias, nananã, que vocês vão escrever. Tenta escrever com a palavra de vocês. E os reticulócitos, o que são? O que são reticulócitos? Por que que ele é indicador da mesma coisa, então? Certo? Eu quero que vocês escrevam a diferença da policromasia e a diferença do reticulócito. Na mesma perguntinha lá. Qual a diferença, então, entre policromasia e o reticulócito? Certo? Então, é isso, meninas. Senão o vídeo vai ficar grande demais também.
E além dessa aula aí, que ficou com 50 minutos, vocês vão ter mais atividades aí, beleza? Então, até a próxima aula e a gente volta depois. Beijos, tchau!